Desde 2014, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol põe em foco uma das faces mais tristes e feias do esporte. Mas a divulgação de casos de racismo e de outras formas de discriminação é apenas o início do jogo. Nesta segunda etapa, o Observatório parte para o ataque usando esta cartilha: Dimensões do Racismo. A ideia é que grandes clubes abram as suas escolinhas e também as categorias de base para ações de formação e de sensibilização de jovens atletas. No quadro Cidadania de hoje, nós conhecemos um pouco mais do trabalho do Observatório da Discriminação Racial no futebol. O Observatório nasceu com a proposta de monitorar, acompanhar e divulgar os casos de racismo. Porque a gente ouve falar que aconteceram casos de racismo e aí a mídia dá muita repercussão quando acontece o caso. Mas a grande dúvida foi, o que acontece com cada caso? Qual é a punição aos envolvidos nos casos? Atletas, aos clubes, aos torcedores. E aí, nessa inquietação, nasceu o Observatório, com essa proposta de monitorar os casos de racismo e mostrar para a sociedade que os casos não são casos esporádicos. Com o passar do tempo, veio várias perguntas, assim, por que vocês só falam de racismo? Por que vocês não abrem para outros preconceitos? Por que vocês não trabalham com outros esportes? E aí a gente começou a trabalhar também com o monitoramento de outros tipos de preconceito, né? Homofobia, machismo e também com outros esportes. E o crescimento também, a gente começou a acompanhar casos que acontecem fora do Brasil, para ver o caso e ver a repercussão, o que acontece lá fora, para a gente tentar trazer para o Brasil o que é feito de positivo lá fora. A partir do monitoramento dos casos de racismo, a gente percebeu que precisava fazer um documento sistêmico com os casos, com levantamento de o que aconteceu com cada caso num único documento. Então, aí nasce o relatório da discriminação, o relatório anual da discriminação racial no futebol. Em 2015 a gente lançou o primeiro, com os casos de 2014, 2016 a gente lançou o segundo, com os casos de 2015, e aí a gente percebeu um crescimento quase de 100% nos casos. A gente teve 20 casos de racismo no primeiro, a gente teve 41 casos de preconceito e discriminação, de modo geral, no segundo. Então, tirando os que não são futebol, que eram 4, a gente teve um crescimento de 86%, mais ou menos, dos números de casos de racismo. Muitos deles aconteceram na internet, né? Nesse segundo relatório, a gente tem 11 casos na internet, no primeiro a gente tem 1 caso na internet. Mas, mesmo assim, dos casos que aconteceram dentro dos estádios, a gente também tem um crescimento, que eles foram 24 no total. Então, baseado nisso, o segundo relatório teve uma repercussão muito grande, assim, porque os casos aumentaram e a punição diminuiu. E a gente teve 20 casos em 2015, 2014, né? E 8 punições, mais ou menos, da Justiça Desportiva. A gente teve em 2015, nos casos de 2015, a gente teve uma punição da Justiça Desportiva. Apenas um caso foi punido, e é um caso de um clube pequeno, no interior do Brasil, vamos dizer assim, e aí, por ser clube pequeno, a multa foi R$500. O que acontece no estádio é reflexo da nossa sociedade. Não existe uma sociedade não racista e as pessoas se transformam em racistas quando entram no estádio. Isso não existe. Existem essas duas mudanças bem significativas e bem importantes, que é a mídia dar mais atenção, porque se os casos de racismo sempre aconteceram no futebol, por que agora está tendo esse movimento maior de denúncia? Porque a mídia passou a dar mais importância para os casos. E também os atletas começam a ter mais coragem, onde um denuncia, o outro, poxa, eu também vou denunciar, também não vou ficar quieto. Várias vezes me perguntaram, por que tu fala de racismo no futebol? Futebol é só futebol, cara. Tu tem que trabalhar isso nas indústrias, nas empresas, nas universidades. Cara, o futebol, ele muda a cabeça de muita gente. É o que eu digo, pô, tu pega o Neymar aí, o cara corta o cabelo, se ele fizer um X no cabelo hoje, amanhã tem um monte de X no cabelo. Por que nós, movimentos sociais, não podemos usar o futebol pro lado positivo? E eu acho que a gente começa a ter esse pensamento e começa a mudar essa história.